A gente vira a página, mas continua na América do Sul, porque Javier Milei demitiu o ministro da Infraestrutura, Guillermo Ferraro, por suposto vazamento de informações à imprensa. De acordo com o governo, Ferraro teria contado detalhes de uma reunião do presidente com os governadores de províncias. A permanência do ministério é incerta. Milei já deu sinais de que o Ministério da Economia deve abraçar também a pasta da infraestrutura. Vamos começar o giro com José Maria Trindade. Zé Maria, vazar informações de uma reunião com o presidente da República é algo grave. Situações extremas requerem medidas extremas. Acertou, mesmo no início de mandato? Fez bem em despachar o ministro da Infraestrutura? Fez. Por aqui não. Em Brasília todo mundo vaza tudo e vaza setorialmente, né? Me lembro de uma matéria escrita aqui que o repórter escreveu, abriu aspas, né? E escreveu, isso não vai dar certo, fechou aspas e disse, pensou fulano de tal. Quer dizer, se ele escreveu pensou fulano de tal, o que vazou a informação foi a fonte, né? O que pensou. Ninguém pode vazar o que o outro pensou. Então, sim, o vazamento aqui é normal e existem até vazamentos setoriais e mentirosos. Tem muita gente que joga a gente no lado errado aqui. Eu costumo ouvir na mesma reunião mais de um, né? E pego a parte comum que todos falaram e ali que está a grande verdade. O nosso trabalho é esse, é minerar, um trabalho de mineração. E o trabalho do governo é tentar se proteger. Esta é a relação. O Milei, ele tem que se cuidar. Ele tem que se cuidar porque ele está num campo minado. Eu conheço muito bem isso aqui. Sei, vi, assisti a chegada do presidente Jair Bolsonaro no governo e nomeando ministros que eram contrários a tudo que estava ali, aquela estrutura toda de ministério, e sei como cada ministro teve dificuldade com o corpo burocrático do Brasil que não está acostumado com esta função de Estado. O servidor público, ele é servidor do Estado e não do governo, qualquer que seja o governo. No Brasil não existe essa cultura, então é muito difícil. E na Argentina, muito menos. Então todos nós aqui antecipamos essas dificuldades, né? A dificuldade com o Congresso Nacional, aí envolve votos, mandatos, mas a dificuldade com os servidores da Argentina, do Palácio, da Segurança, enfim, todas essas dificuldades exigem de Milei um posicionamento muito mais firme e vigilante. Então ele tem razão em dar esse recado à própria equipe, ou está comigo ou contra mim. E isso que ele escolheu os nomes a dedo, né, Beraldo? É preciso tomar atitudes enérgicas quando ele identifica um possível traidor. Olha, Caniato, eu vou fazer um desafio a você. Imagina que você assume um novo projeto na área de comunicação que você conhece muito bem, atua nisso há muitos anos. E aí, de repente, você, que é lá o presidente dessa companhia, você tem que indicar o diretor de operações, o diretor comercial, o diretor de recursos humanos. Isso é difícil você montar uma equipe de 20, 30 pessoas que você efetivamente conheça e confie. Em muitos casos, você vai trazer pessoas para a sua equipe que você tem referências positivas, que você fez entrevista, que você aprovou, mas o comportamento daquela pessoa você acaba comprovando na convivência do dia a dia. Algumas vão falar mais do que deve, outras vão ter dificuldade em gerir a equipe. Isso e aquilo faz parte do mundo, faz parte de um processo de formação de equipe. Então, Javier Milei identificar que um de seus ministros não está tendo um comportamento que ele esperava e decidir trocar é, primeiro, algo que realmente pode acontecer e, segundo, a gente tem que enxergar isso pela ótica de que ele teve a iniciativa de já corrigir o problema, passando um recado para os demais que este tipo de comportamento é inaceitável. O governo tem um porta-voz, que é o presidente da República, e Milei tem se esforçado para ser esse porta-voz. Ele foi a Davos, fez um discurso muito forte, pegou avião de carreira, viajou de classe econômica, conversou com todos os passageiros, e assim ele está conduzindo a presidência dele, neste diálogo direto, franco e tal. Então, alguém que, de alguma forma, passa por cima da dinâmica que foi estabelecida pelo presidente, que é o líder do país e o líder do governo, realmente
tem que ser trocado. Esse é o recado que ele passa e acredito que isso vai reforçar o comportamento vigilante e o comprometimento daqueles que ficam com este projeto de Javier Milei. Ele mostra que o governo é dele, ele está tomando as decisões, ele tem a liderança e é preciso que quem esteja com ele nesse projeto reconheça e respeite isso. Com certeza, foi algo inaceitável para Javier Milei, tanto que tomou essa decisão, mas como bem disse o Zé Maria, é uma dinâmica que acontece em muitos governos e tem até o vazamento programado. Tem vazamento que acaba beneficiando o chefe do executivo ou determinado governo e ministério. É do jogo. Você, Mota? Só quem passou por essa experiência entende o que é isso. Vocês não conhecem ninguém até que essa pessoa ganhe uma posição de poder. Todo mundo que vocês acham que conhecem é uma pessoa. No dia em que ela consegue um cargo importante, uma posição de ministro, secretário, a coisa pode mudar completamente. Eu já vi isso inúmeras vezes. Então, isso é uma desvantagem que o Milei tem. Isso é uma desvantagem que tem todo mundo que entra na política por idealismo. Pense bem, a pessoa que entra na política por idealismo, ela não tem já pronto um grupo em torno dela que gravita ali, que está pronto para obedecer a todas as ordens. Só quem tem isso, meus amigos, são os políticos profissionais que já estão nessa estrada há muito tempo, né? Pode observar, qualquer político profissional que já tem décadas de carreira, nomeia ele por um cargo qualquer, 5 minutos depois todos os outros cargos já estão preenchidos, porque ele já tem aquela equipe que ele leva para todo lugar. Um cara como o Milei não é assim, né? Ele está com um projeto de colocar a Argentina de volta numa posição que ela já teve há um tempo atrás. Então isso é super normal, vai acontecer ainda inúmeras vezes. Ele vai nomear pessoas, ele vai descobrir que a pessoa é despreparada, que a pessoa não tem o equilíbrio necessário ou que a pessoa está se aproveitando do cargo para fazer coisas que não eram combinadas. Tá certo. Ainda no noticiário argentino, no Congresso, Javier Milei conseguiu avançar um passo com o seu mega decreto. Seu projeto, chamado de Lei Ônibus, recebeu um parecer favorável de comissões da Câmara dos Deputados e deve ir a plenário na próxima semana. 3 pontos ainda geram debate: aumento de impostos sobre o agro, fórmula de reajuste de aposentadorias e poderes extraordinários que a lei dará ao presidente Javier Milei. Você, José Maria Trindade, claro que é preciso tentar avançar com essas medidas. Essa lei ônibus reúne uma série de itens, alguns ganharam força nos últimos tempos, nos últimos dias, outros inclusive foram retirados pelo próprio Javier Milei. Agora, entende que ele vai receber um cartão verde, uma anuência por parte do Congresso Nacional por conta da necessidade de mudança, e é preciso mudar rápido, né, Zé? A autonomia do governante, ela é, no mundo moderno, né, cada vez diminuída, né, e intencionalmente. Eu me lembro aqui do ex-senador José Serra debatendo décadas aqui sobre isso. Ele sempre foi contra os fundos constitucionais, ele sempre foi contra barreiras, exatamente por isso. Isso foi tirando dos governantes a autonomia, de certa forma para proteger o Estado, né? Sem muita autonomia, o governante só pode ir daqui até ali, nos gastos, nas contratações, nas compras, e não tem muito recurso. Tem que ser tanto por cento para a educação, tanto por cento para a saúde e tal. Então, assim, o governo foi montado em cima disso. Os 5 trilhões e 500 bilhões que o Mota falou do custo do Estado, esse dinheiro ele é dividido de forma que o presidente não toca as mãos. Só em 60 bi de 5 trilhões e 500 bilhões. Porque 120 bi é dividido entre Congresso e governo. Então, assim, esse fechamento do Estado, ele é uma medida moderna para proteger o Estado, e a Argentina fez muito isso. Mas só que agora o presidente precisa desta autonomia para mudar o que não está certo, o que já está muito claro. A inflação da Argentina foi 200%, é muito, né?
Então, assim, o país está indo ladeira abaixo, já está ruim. Então, precisa de autonomia. Estamos numa situação de crise extrema na Argentina, ele precisa de autonomia. Acho que as leis, elas têm essa flexibilidade. Se o Congresso entender esta mensagem do Milei e a mensagem da maioria da Argentina, que votou há pouco tempo em Milei, o Congresso vai dar essa autonomia. Eu acho que governantes precisam de autonomia. Se errarem, punição.